Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui à vossa terceira lição aqui da oficina do terapeuta ou do programa do terapeuta de topo. Estamos aqui para continuar as lições que demos anteriormente acerca de prazer e dor. A primeira teve muito que ver com um exercício mais de reflexão, a segunda já com uma explicação filosófica acerca do prazer e da dor e, no fundo, aqui a visão psicanalítica de Freud, onde também tentámos introduzir um conjunto de informações mais de cariz filosófico e prático, com exercícios práticos para depois trabalhar essa dualidade entre prazer e dor, onde também tivemos um bocadinho de reflexão sobre outras oficinas e como os conhecimentos de programação neurolinguística se podem aqui intercruzar para explicar melhor, no fundo, o objetivo destes primeiros exercícios, que são exercícios que nós podemos aplicar ao aspecto sexual. Eu não tenho dado muita importância a isso porque há uma outra dimensão, que é a sensualidade, que é o autoconhecimento, que é a capacidade de estar com o outro, ser terapeuta de si próprio e terapeuta do outro. Isso implica, obviamente, o autoconhecimento e o conhecimento do outro, através da partilha, através do apoio e através, digamos, da interligação. Obviamente, depois isto pode ser transportado para a sexualidade, mas é mais importante percebermos como é que as coisas funcionam a nível psicológico e sociológico para depois, então, levar a outros patamares. De qualquer das formas, os princípios estão lá, são os mesmos: prazer, dor, capacidade de nos libertarmos dos nossos desejos, das nossas pulsões, das nossas dependências, daquilo que ao fim e ao cabo informa a nossa forma de olhar e ver o mundo a partir das nossas necessidades básicas. E ao perceber isso, e entender isso, e racionalizar isso, temos uma capacidade, e já agora sentir e integrar isso, que essa é a diferença entre estarmos aqui a trabalhar a nível de um terapeuta ou a nível de uma firma, onde há apenas comunicação, mas não exploramos a parte emocional, a parte de integração das sensações, e esse é o plus, essa é a evolução da oficina. E se virmos aqui, começamos pelo palco, onde temos a exposição física, depois os bastidores a nível do trabalho, da clínica, da minúcia, depois a comunicação, a forma de fazer com que as coisas funcionem a partir da capacidade de chegar ao outro, e agora a profundidade desse chegar ao outro através da emocionalidade, do sentimento e do autoconhecimento e do conhecimento do outro partilhado. Portanto, antecipações prematuras têm a ver com percebermos que hoje em dia vivemos numa era de gratificação instantânea, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais, TikTok, todas elas assentam essencialmente em rapidez, gratificações instantâneas, comunicação imediata, e isto gera grandes, digamos assim, déficits emocionais e grande ansiedade, superficialidade nos relacionamentos. E, portanto, esta sociedade formatada para a antecipação do prazer cria frustração, desconexão e incapacidade de estarmos connosco mesmos e com o outro. É preciso ter esta noção de que a antecipação prematura é a regra. Então, como é que nós podemos identificar e reagir a isto? Temos aqui uma reflexão básica, não é? E isto tem a ver com perguntas, mais uma vez, e partimos da reflexão. Portanto, como é que a busca por prazer imediato influencia os nossos relacionamentos? Depois, identificarmos as expectativas infantis e os desejos infantis e também sociais que carrega, ou seja, perceber o que é que não é meu, perceber o que é meu e perceber o que não é meu, a nível daquilo que é o que nós trazemos para os relacionamentos, a nível do prazer também, e que depois terá o seu contraponto em dor. Nós normalmente carregamos dor a partir daquilo que é o prazer ou da forma como vemos o prazer. Isto é, se nós temos prazer em socializar, a nossa dor será o ser excluído, ou ser alienado, ou colocado, digamos, de parte. Se nós temos prazer, digamos, em termos a nossa própria individualidade e sermos reconhecidos a partir e validados a partir da individualidade, a forma como nós concebemos o nosso prazer é a mesma forma como concebemos a dor. E, portanto, é exatamente o contrário. Se calhar aí o sermos superficialmente conhecidos é o que mais magoa. Portanto, a singularidade será aí o nosso traço. Isto para dar diferenças entre aquilo que nós muitas vezes colocamos e, no fundo, respondendo aqui às expectativas infantis ou sociais que por vezes podemos carregar e que são diferentes umas das outras. Aqui a tarefa é descrever momentos
em que busco gratificação imediata e os seus efeitos, ou seja, como é que funciona em mim, e tem a ver com, no fundo, aqui um exercício de autorreflexão e de autoconhecimento. Depois, ajustar as expectativas no prazer, e agora já vamos para o casal, não é? Atividade em casal, quais as expectativas irreais que influenciam a intimidade do casal, e como é que nós vamos, em termos de casal, como é que nós funcionamos, e como é que compensamos e descompensamos essas mesmas relações e intimidades, se há descompassos entre o que você espera e o que você vive, de um lado e do outro, ou seja, aqui já é um trabalho de psicanálise guiada entre o casal, em que um e outro acabam por se ouvir e se conhecer, e portanto aqui a tarefa será, para ajustar as expectativas no prazer, discutir as expectativas e alinhar de alguma forma a visão sobre prazer e conexão. Este é um exercício que vocês podem levar a cabo, falando entre vocês e tentando aqui chegar mais longe acerca daquilo que é a vossa própria visão e versão do que é que vocês consideram prazer, do que é que vocês consideram como importante para que realmente uma relação seja profícua, vos satisfaça, vos leve àquilo que vocês esperam ser satisfação e prazer. Desconstruindo então os enganos e usando aqui a programação neurolinguística. E aqui um conjunto de perguntas, mais uma vez, para depois poderem ser trabalhadas em conjunto. Estas perguntas podem ser trabalhadas primeiro individualmente e depois com o parceiro, e serão interessantes até de contrapor, ou seja, se vocês têm uma resposta quando estão individualmente ou depois quando vão fazer a tal psicanálise acompanhada. Portanto, mais perguntas então para desconstruir os enganos. Quais as crenças limitantes carrega sobre si ou sobre o amor, ou seja, refletir o que é que vos foi imposto pela vossa, digamos, família, que é a primeira sociedade, ou até pelo meio social onde vivem, e perceber como é que a forma como vocês olham para determinadas realidades, por exemplo, qual deve ser o papel do homem ou o papel da mulher, não é? Pode haver crenças limitantes acerca disto, de que o homem tem que ter um determinado tipo de comportamento, ou que a mulher deve ter um comportamento por defeito, e até que ponto é que isto está dentro da própria pessoa ou influencia, e o mesmo acerca do amor ou daquilo que deve ser o amor ou não. Depois, aqui o processo de visualização, eu já referi que pode haver outros sistemas de representação, mais sensoriais, consequentemente a visão é aquele que tem mais a ver com, digamos, o elemento ar, o elemento da comunicação, mas nós podemos ter o sinestésico, que tem mais que ver com o elemento da estabilidade, da terra, ou podemos ter o auditivo digital, que tem mais a ver com o fogo, ou o auditivo tonal, que tem mais a ver com a água, enfim, podemos escolher aqui os elementos que têm a ver com a nossa personalidade, e a partir daqui eu estou a falar em visualizar, pode ser sentir, pode ser ouvir, e portanto visualizar agindo com verdade, e depois o mesmo exercício com vulnerabilidade, relativamente às tais crenças limitantes sobre si e sobre o amor. E depois reformula o pensamento negativo e depois repita diariamente, não é? Fazer aqui uma situação de repetição. Aceitação de falhas e perdão. Este também é um exercício importante de fazer, mais uma vez, em conjunto. Então escreva uma carta de perdão a si mesmo e, se possível, ao seu parceiro relativamente a formas de ser e estar. Que sentimentos negativos é que ainda carrego? Quais as falhas que posso reconhecer e transformar? Portanto, estes aspectos, sentimentos negativos que carrego, as falhas que posso reconhecer e transformar, levar isto para o modo escrito, pôr isto por escrito, e de alguma forma fazer isto questionando-se e depois, no final, terminar, no fundo, resumindo as suas ideias, explanando-as de uma forma mais objetiva, através da escrita de uma carta, na qual também pede perdão, este aspecto ativo é importante, a si mesmo e também ao parceiro, se for o caso, e depois partilhar isto e ver também aqui como é que isto impacta ou não impacta, e se calhar até descobrir que se calhar coisas que para si são graves, para o parceiro serão menos graves. Isto também poderá ter aqui um elemento de press release e de soltar determinadas tensões que às vezes nós carregamos e que não são verdadeiramente reais na relação, mas que são reais dentro da nossa própria expressão, dos nossos próprios traumas de infância, porque esta oficina vem muito na sequência de um trabalho que já começou com o infantário, mas que aqui no terapeuta ganha uma dimensão mais adulta, em que vem ao de cima, se calhar, essas limitações e a percepção das mesmas, porque o trabalhar em coletivo
ou melhor, o trabalhar em conjunto, que nem é coletivo, é em conjunto, o trabalhar parceiro a parceiro, acaba por poder esclarecer melhor também aquilo que já vinha de trabalho interno, de trabalho consigo mesmo, a nível de emoções e sentimentos. Dar tempo ao tempo, portanto, construir relações com base em paciência e presença. Este aspecto é muito importante, porque estamos aqui a tratar de questões muito sensíveis e temos que perceber que os traumas, mesmo que ativamente trabalhados, eles levam tempo. A comunicação é algo que se trabalha mais rapidamente, ou seja, é mais fácil trabalhar a linguagem, é mais fácil trabalhar a ação, porque existem formas de treinar, existem formas de atuar em palco, existem formas de usar a linguagem enquanto instrumento de resolução de problemas, mas e a própria forma como comunicamos, seja para transmitir algo que vem de nós, seja para trabalhar em equipa numa empresa, seja para estar na defesa de interesses coletivos, como num sindicato, tudo isso acaba por ser mais rápido, mais fluido, porque são elementos de ar e de fogo. Quando nós estamos na construção de algo, ou quando estamos a trabalhar emoções, é evidente que isto é mais lento. Água e terra é mais lento e, portanto, é preciso dar tempo ao tempo. E aqui o elemento é muito instável. Ou seja, é importante ter essa noção. Por vezes há, no trabalho da emocionalidade, dos traumas de infância, ou dos traumas do parceiro, ou dos traumas coletivos. E atenção que muitas vezes os traumas individuais são coletivos, porque são familiares, porque são de um grupo, porque são de uma sociedade, porque são de uma aldeia, porque são, enfim. Depois aqui já começamos a chegar a um outro nível. E então é preciso perceber que às vezes há um trigger, há ali um gatilho, que pode ser potenciador de maior velocidade ou menor velocidade. De qualquer das formas, é um processo lento, são sempre processos lentos. Os processos líquidos são sempre lentos. Como posso acelerar e valorizar o tempo emocional? Esta é a pergunta. E depois uma tarefa, definir momentos semanais de conexão verdadeira e perceber que é fluido. É um bocadinho como, a nível espiritual, rezar ou fazer meditação. Pode resultar, pode não resultar. E esse aspecto é interessante de se trabalhar. Integração e compromisso, integrar abordagens, psicanálise, psicologia, PNL, terapia de casal, criar uma rotina emocional saudável e fazer uma prática, e aqui o aspecto de prática é muito importante. É mais importante fazer do que ser perfeito a fazer. E, portanto, pode-se usar estas diferentes abordagens, aquela que vos fizer mais sentido, e criar uma rotina emocional, ou uma conversa, ou através da psicologia, da psicanálise, ou através de enfim, linhas de tempo PNL, ou através de terapia de casal, ou, enfim, porque podem ser auxiliados, não tem que ser algo apenas vocês os dois um com o outro. De qualquer das formas, praticar por 15 dias, mais 15, intervalo e depois outro período até formar 90 dias. Os tais 2 polos que falámos para prazer e dor. Conclusão e ação. A antecipação prematura é superada pela consciência, paciência e honestidade. E, portanto, comprometa-se com a transformação, anote as suas metas e desenvolva-se pessoal e relacionalmente. Okay? Este será o objetivo. Portanto, será aqui aquilo que se pretende com esta conclusão e ação no contexto deste exercício ou exercícios que são propostos aqui nesta terceira lição. Voltamos a ver amanhã, na quarta lição. Até lá, despeço-me cordialmente.